Figurinhas e figuraças, começando mais um vídeo nostálgico para o nosso canal. E quando eu falo de nostalgia, sempre trago Éder Pegoraro, o Rising Blister, agora barbado, ele do trato feito. Né? Vamos ver se agora muda um pouquinho, né? Parece mais comigo mesmo. Thanos barbado. E do meu lado esquerdo, Rodrigo Moreno, assessor da Aero Studios em Star Wars e outras alcunhas. O terror dos ciclistas, amigo de João Dória, não é? Rodrigo Moreno. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito foda, que é falsificação nos anos 80. O pessoal acha que falsificação só existe agora, né, nos anos 2000, falsificação nos anos 80. E, Rodrigo Moreno trouxe algo aqui que eu acho que vou me emocionar daqui a pouco. Rodrigo, me conta o que é isso aqui que você trouxe. Bom, isso aí é o seguinte. Nos anos 80, importação no Brasil era proibida, pelo menos começou em 76, né? E aí a gente sabe que teve abertura na época do Collor, lá em 89. Quando ele falou que os carros aqui eram carroças. Exatamente, né? O Lada, lembra do Lada? Né? E aí o que acontece? A gente não tinha acesso às coisas, né? E às vezes era um amiguinho que o pai ia para os Estados Unidos e trazia alguma peça, né? E assim a gente ficava sabendo, não tinha internet na época, né? E aí a gente via... Nem telefone, porque você tinha que pedir para a Telesp ligar, demorava às vezes um ano para a Telesp ligar. Que tinha uma linha telefônica, era um patrimônio. Tinha gente que ficou rica vendendo e alugando linha telefônica. Comercializando linhas telefônicas. E você aí usando a internet para postar nudes, com essa barriga horrível que você tem aí, gordo. E aí? E aí o que acontece? A gente via os desenhos na TV, né? E a gente sabia que existiam os brinquedos, mas eles não chegavam aqui. Um amiguinho ou outro, né, que podia ir para os Estados Unidos, trazer alguma coisa. O pai trabalhava numa multinacional. Exatamente, né? Os afortunados. E aqui no Brasil a gente tinha uma empresa que fazia... O ferromodelismo naquela época era muito forte, né? Então você tinha a Hobbilândia no Rio de Janeiro, que era uma loja muito forte, né, no Rio de Janeiro. E aí eles começaram a produzir peças de ferromodelismo. E aí, sabe, por cargas d'água, começaram a fazer figuras, né, conhecidas, né? Star Wars, Motu e até Comandos em Ação chegaram a fazer. Que não são tão conhecidos, né? Mas realmente os clássicos foram os de Star Wars, que eram cópias, eram réplicas das peças da Kenner, né? Que foram copiadas, né? Foram moldadas ali mesmo. Tanto é que você vê a diferença de uma peça mais recente para uma mais nova, que a gente sabe que os moldes vão se deteriorando. Então, existem muitas variações entre as figuras. Isso é uma coisa que as pessoas às vezes não sabem, né, Rodrigo e Éder? É que assim, você tem um molde e você faz uma tiragem. E por que também você tem uma tiragem? Porque depois o molde vai estragando, vai laceando, precisa de manutenção e as figuras vão ficando um pouco diferentes também, né? Tudo que se produz atrito, né, você tem um desgaste, né? Por isso que o CD ele conseguiu tomar o lugar do vinil, pela durabilidade. Como o CD você não tem o atrito, né, do laser com a mídia, como tem a agulha com vinil, você não tem, você preserva o áudio com a melhor qualidade do áudio. Um vinil, tanto que um colecionador de vinil, ele evita, infelizmente, ouvir muito vinil justamente para preservar, né? Não ter o desgaste. Ou a fita também, a fita cassete tinha com cabeçote, ou VHS e tudo mais. Fica só com o encarte do vinil aí, né? Enfim, aí o que acontece? Nas produções de linha também é o mesmo fator, né? E o molde, para você produzir uma peça, o custo de produção desse molde é muito caro. É muito alto você fazer um molde. Por isso que hoje em dia, muitas empresas atualmente, né? Inclusive a Hasbro, em Star Wars, o Rodrigo é a autoridade maior aqui presente, vai me desmentir se eu estou falando bobagem ou não. Mas por uma contenção de custos mesmo, né? Diminuir o custo, as figuras escala 1/18, 3/4 os menores, que ainda é o clássico dos clássicos, é o Alconcourt de Star Wars em termos de colecionáveis, na minha opinião, a escala mais histórica. Perderam articulações, elas voltaram, né, aos anos 70 no contexto do five points, são 5 pontinhos de articulação só. Por quê? Você tem uma involução do produto
Depende. Pô, você teve a coleção 30 anos, que são mega articulados, maravilhosas, as peças 3/4, fantásticas, detalhadíssimas. Mas se você pegar uma peça atual de Star Wars nessa escala, ela também não deixa a desejar em termos de escultura. A escultura continua sendo uma coisa bonita, ela só não tem as mesmas articulações. Por quê? Cada articulação que você vai produzir é um molde. Então é uma pura e simples contenção de despesa na produção. Vamos diminuir o custo para produzir mais, entendeu? Acredito que seja isso, né? E o mesmo aconteceu com outras linhas de outras franquias também que a Hasbro produz. Com esse parênteses do molde, Moreno, continuamos a questão. Agora já sabemos que o molde é algo que estraga. Voltando à história das figuras aqui das falsificações. Então, na verdade, a gente não tinha um produto original no Brasil. Então a gente não, na verdade, eu coleciono essas peças porque a gente não coleciona bonecos, a gente coleciona histórias. Essa é uma boa. Então é mais pela questão ele conta um período político do país, né? E é um acesso que a gente não tinha. A gente não tinha a peça original e a gente estava escolhendo uma peça falsificada. Era o que a gente tinha Era um na acesso. Mas a Estrela tinha figuras Então, no foi Brasil. lançado só em 86, chegou no Brasil. E a Model Train? Era 84, 85. Que é quando chegou o desenho no Brasil, né? Começou a ser exibido no show da Xuxa. O show, acho que antes Balão no Balão Mágico, Mágico, Balão Mágico, que aí o Balão Mágico foi substituído pela Xuxa, né? Que era o desenho principal, né? Sim, Independente dos dois, era a atração principal, que era o que fechava o programa. Quer dizer que a Model Train chegou antes, no Brasil, Sim. começou a fazer as figuras antes das figuras da Estrela chegarem aqui. E antes, por exemplo, Star Wars foi 10 anos antes da Glaslit lançar a primeira figura oficial. Porque as primeiras figuras oficiais do Brasil saíram em 88. Né? E aí, lá em 83, né? Não, na verdade, 82 e 83 você já tinha as peças da Model Train, que eram cópias da Kenner, e aquelas da Glaslit também já eram as cópias da Kenner, mas originais, né? Os moldes originais, porém, com todos aqueles erros que a gente conhece, né? Um tal de Vlix, né? E todas aquelas coisas que a gente não sabe por que aconteceram, armas trocadas. Pareciam falsificações também, porque arma prateada, arma de personagem trocado, mas, o sabre da força que cresce na sua mão, o sabre da força que cresce na sua mão, cresce na sua mão. Thunder! 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 Thundercats! Os Cavaleiros Jedi, né? Não eram os Cavaleiros, eram os Cavaleiros Jedi. E, foi um período muito bacana porque a gente tinha... Isso aqui pra gente era maravilhoso. É uma coisa que não sei se o Rodrigo vai tirar uma dúvida minha agora. Quando chegou Star Wars pela Model Train, a Lucasfilmes, ela tinha representatividade no Brasil já? Não. Mas o primeiro item colecionável de Star Wars é de 78. No Brasil é de 78. Porque a Estrela lançou um jogo, né? Sim, que era eu lembro, o jogo A Fuga da Estrela da Morte. Eu lembro. Que está sendo relançado esse ano pela Hasbro, né? Que agora vem o Tarkin, que é uma peça que nunca foi lançada, né? De Star Wars Vintage. O meu tá em casa, inclusive, chegou hoje. Não vi ainda. Estou aqui, inclusive, gravando vídeo, mas não vou ver a figura hoje. Mas ela foi o primeiro item oficial no Brasil, esse jogo da Estrela. Uma coisa interessante essa colocação pelo seguinte: você tem a pirataria quando você tem uma representatividade. Hoje em dia é globalizado, a gente sabe, as licenças são mundiais. Mas lá nos anos 70, nos anos 80, as licenças elas não eram globais, elas eram locais. Então você tinha uma representatividade do licenciador. A pirataria, a gente não está fazendo nenhuma apologia, obviamente, sim. Mas era a única maneira da gente ter as coisas. Não, e não era pirataria pelo seguinte: pirataria poderia classificar, como a gente classifica a pirataria, você tem um produto original, você tem um representante da franquia no Brasil. Diretamente com preço Exatamente, mais baixo. Alguém vai, copia uma peça que alguém produziu, pagou licenciamento para fazer, vem o outro, copia aquela peça e revende mais barato. Não, nesse caso, não havia outra peça no Brasil de Star Wars, não tinha nada, entendeu?
pelo que reza a lenda, o pessoal da Model Train queria trazer oficialmente pro Brasil Star Wars, mas não conseguiu. Então eles fizeram dessa forma. Por isso que esse tipo de produto, que é um pirata, não pirata, digamos assim, porque ele não está violando os direitos autorais locais da peça, ele tem um termo técnico, hoje em dia, que é usado muito no mundo inteiro, chamado bootleg. Entendeu? Inclusive tem colecionadores só De bootleg. de bootleg. Tem uma comunidade curiosa, acho que no Face, chamada, né, de bootleg, só colecionadores de bootleg, que sou ruim, mas sou legal, uma coisa assim, o slogan dos caras, né? Eu pensei que bootleg fosse um negócio mais ligado à Luciana Silva, que tem uma bunda caída nas pernas, que fica caída, é um negócio meio bootleg também. Não, é boot mole. É bootleg. Boot mole. Agora, antes da gente chegar nas figuras, eu vou dizer aqui, e tomam licença, que eu tô emocionado. Eu vou dizer o porquê. Porque é Motu, pô. Não é só porque Motu é vida, Motu é tudo. Motu é muito mais que Star Wars, Rodrigo Moreno. Aqui, ó, agora sim você está entrando aqui numa categoria decente da sua vida. Mas a verdade é a seguinte, quando eu tinha meus 4 anos, eu morava aqui em São Paulo e minha avó me levava na natação e eu passava naquelas lojinhas Xing Ling. E eu queria muito ter um boneco do He-Man. Queria muito ter, e eu passava e tinha um esqueleto lá, que era um Model Train, mas nem sabia que era Model Train, nem sabia qual que era o material. Não sabia que E era. imagina, a primeira figura, meu primeiro brinquedo, imagina, sua avó para dar um esqueleto, eu pensei que fosse chumbo, o Rodrigo vai me corrigir, daqui a pouco vai me corrigir, não é resina, mas para dar um negócio de resina, uma criança, um esqueleto, só podia ser a avó. E hoje, como é dia da avó, minha avó falecida, muita saudade e eu tô muito emocionado, parece uma bobagem, parece uma coisa de velho babaca, mas eu tô emocionado com isso aqui porque foi o primeiro boneco e se não fosse minha avó, provavelmente não estaria aqui hoje com essa história dos bonecos. E, Rodrigo, falando aqui dos Motus, porque eu trouxe aqui o meu oficial, né, o Zodak, para mostrar a comparação, né? Mas uma empresa brasileira, primeira coisa, a caixa. Essa aqui é a caixinha que vinha. Essa é a caixa original, né? Papelãozinho. Aventura na Galáxia. Não, detalhe, o nome aqui embaixo. Aqui é. Heróis do Universo, velho. E aí vinha um número, cada personagem tinha um número, porque você ia na loja, tinha um mostruário com todas as figuras. E eles tinham números. Então, eu quero o número 4. E o cara ia lá no estoque pegar a caixa número 4. Isso aqui ficava na prateleira que nem loja de sapatos. Sim. Um empilhado em cima do outro. Então o cara olhava pelo númerozinho e puxava a caixinha que nem sapato. Exatamente. E aí eles fizeram cópias das figuras que eram feitas lá pela Mattel na época. A gente não sabia nem que existia o original. Eu sei, mas... Não, a gente, naquela época, quando a gente viu isso, caraca, mas a gente não sabia nós não sabíamos, mas a Model Train, quando fez aquilo, ela fez exatamente em cima daquilo importado. E detalhe, elas vinham embrulhadas em uma flanela. Depende. Cada figura, cada geração vinha embrulhada de um jeito. Tem versões em papel, flanela e o plástico. E algumas que vinham sem nada. Eu conheci os da flanela só, da flanelinha. E vinha um papel, esse aqui esse é o catálogo. É o catálogo. É o catálogo. Datilografado. Olha só, esse é o catálogo datilografado da Model Train. Pisitoys, não tem, Iron Studio não tem um catálogo ainda, mas a Model Train já tinha um papelzinho aqui. E as figuras, número 1, He-Man. Número 2, Esqueleto. Número 3, Fisto, chamado de Punho de Aço, entre parênteses. Mentor, Príncipe Aizor. Você não sabe o que é isso? Não. Essa é a figura mais rara dessa linha Model Train, porque não é um personagem do desenho. Foi um personagem criado, né? E eles pegaram peças de outros bonecos, esculpiram, fizeram uma outra escultura, né, desse boneco e criaram esse personagem, que na verdade não é da animação. Primo do Adam, provavelmente. Exatamente, um primo distante. Ainda é raro, devia ser Azor o nome dele, né? Existe um no Brasil. Ah, é? Existe um intacto no Brasil. Imagina, Príncipe Aizor, parece o nome de desodorante. Aizor, frescor da manhã, né? Homem-Fera e Attila está em breve. Nunca saiu Attila ou saiu? Saiu Attila? Saiu Attila e daí ainda saiu o Gato Guerreiro. Ainda teve o Gato Guerreiro. Caramba. E tem como é que chama aquele da garra? Que ele parece um caranguejo. Clawface. Também saiu. Foi, acho que azul. Multigarras. Multigarras. Porque o que acontece? Essas são figuras que foram lançadas. O Multigarras foi lançado pela Mattel em 84. A Estrela lançou a linha em 86. Então provavelmente são poucas figuras porque a Estrela barrou.
Isso, a hora que ela Né? chegou, ela falou, escuta, vamos Exatamente. parar com... Por isso que ela não é tão grande quanto o de Star Wars. Star Wars é completa, praticamente. Ele é muito Agora você maior. imagina isso aqui, cara. Uma pessoa teve que pegar, sentar numa máquina de escrever. Isso é da datilografia. Numa Olivetti, Ou numa Hamilton, se vacilar na época, não existia Olivetti. Mas, enfim, sentar numa máquina de escrever. Você garotão, você jovem que nunca viu isso na vida, só viu em museu. Era aquela máquina que os escritores sentavam para escrever um livro, para escrever, que o jornalista escrevia a matéria. Ele sentava para fazer o catálogo um a um, manualmente. Porque isso não é Xerox. Um por Isso um não é manualmente, para colocar junto na caixinha com a peça. pra você saber a E linha. certamente cada uma dessas peças foi pintada à mão Não. por uma pessoa. Não, você que vê não- marca de pincel e tudo. Sim. Que é o que eu falo, muita gente são os defeitos que eu valorizo. O pessoal dá risada, pô, mas isso aqui tá mal pintado. Mas esse defeito O cara pegou ali. era- dá a autentica, Como autentica que foi pintado à mão. Como a linha do Forte Não é uma Apache máquina. que as mulheradas pintavam em casa lá, a linha de Forte Apache. Mas olha o preconceito, olha, não é só Forte Apache não, você pega muita peça moderna, inclusive eu já peguei muita peça da Igomos, É. entendeu? Que vem lá da China também pintada à mão, que no mínimo também tem uma chinesinha lá pintando, que na hora tá, sabe, de repente, Atchim! Entendeu? E sai aquele bigode que não deve sair no lugar errado. Por isso que eu acho que o Marcelo Guerra não faz Passa. nada na Iron. Porque eu nunca vi uma marca de pintura do Marcelo Guerra lá. Não, mas o Marcelo Ele é um... é outro nível. O Marcelo é o Jedi da pintura. O Marcelo, ele o Michelangelo. ele usa a força, cara. Ele faz assim, o pincel vai flutuando sozinho, pintando nas E ele peças. tem um bom humor entendeu? danado, o Marcelo Guerra. Agora primeiro falando das figuras. Tranquilo. Rodrigo, eles pintavam por cima, inclusive, eles fizeram um molde em cima com a roupa. Porque assim, você pega o Zodak aqui, eu vou tirar. Esse aqui é o meu lacrado. Vamos Rafa abrir? Milhão. Obrigado, lacrado! Tá vendo? Ele tem. Aqui ele sai o colete, e tudo, colete. mas aqui eles pintaram por cima. Fizeram um molde por cima do colete. O molde era feito por cima, né? E você vê que, assim, até por ser uma coisa que não era original, o molde ele é muito bom. E ele tem um detalhe, né? Que o original não tinha, É. né? Esse aqui tem o bigode. Ah, o bigode. O bigode, esse tem o El bigode. bigodón Sim, de... você foi criado aí com ovo maltine, El biotônico e bigodón de fontora. mentor. Você aí, ômega 3, você não sabe, mas o mentor quando saiu não tinha bigode. Não tinha bigode. No boneco não, só no desenho. É, Agora, exatamente. você sabe o que é isso aqui? Isso aí é Eu vou deixar você falar, eu sei, é o porrete do mentor, mas do que ele é feito? Isso aqui, as hastes, também de Star Wars, eram feitas com cotonete. Inclusive o sabre de O luz ali. sabre de luz do Darth Vader, do Obi-Wan, do Luke, todos eram feitos de cotonete. Hastes flexíveis para limpar E virar sabres de luz, Agora e virar virar sabre de armas. luz. Todas as empunhaduras das armas, até para encaixar, como é muito rígida a mão, né? Porque elas eram de vinil. Todos os né? dedões quebravam igual de G.I. Joe. Sim, sim. Então tinha que ser alguma coisa mais flexível. Então eles usavam cotonetes. Ó. Todas as empunhaduras são de cotonete. E as articulações também são diferentes, porque aqui, na Model 3 fazia um parafuso, uma borracha, pra ela ficar dura. Aqui, ó, o motor, ó, as borrachas aqui, era de borracha, né? O ring. O ring, é. O ring. E, Os rings. tem o Fisto e tem o Homem-Fera também, todos cópias. Todos cópias originais, nos mínimos detalhes, né? Nas Bootlegs. cores. Menos esse aqui que é o mais fiel, né? É o mais fiel. Esse é o mais fiel, tem o bigode, pô. E agora, e no caso de Star Wars, naquele ali, qual que é a história que ele... Obi-Wan. Star Wars, o que acontece? É uma linha mais antiga. Ele tem uma gola alta João Dória, né? Uma gola rolê ali, né? Mas ele é exatamente como ele era a peça da Kenner, né? Tinha aquela capinha. Que tinha uma mais capa... Exatamente. Capa padrão. E O meu Vader da Kenner tinha uma capa uma enorme. capa. Né? O da Gazit também, né? Que ele seguiu o mesmo molde. Então o que acontece? Essas peças, inclusive, são mais antigas que essas, né? As de Star Wars. E era uma coisa que, quando eu vi a primeira vez aquele monstro, a loja existe até hoje. Qual É que é uma o nome da loja- loja? É... A miniatura. Na verdade, é uma das lojas, né? Vendiam em várias. Brinquedos Laura, Balão Vermelho, né? Todas elas tinham isso, mas é uma loja que existe lá, tá lá no Shopping Ibirapuera há 40 anos. Não, isso aqui você encontrava em armarinhos de bairro também. Sim, né? sim. Simples. Porque Era democrático. era uma loja de... Aerobras também tinha. Tanto que eu achei Era na bom. lojinha Xing Ling lá, que a Era mulher não bom, falava nem sim. português direito. Então, imagina, para uma criança que viu Star Wars
e de repente ver aquela gaveta com um visor em cima. Uma porrada de... Com uma porrada e todo. E eu falei, meu Deus do céu, eu saí de São Bernardo naquela época, né, isso em 83, para pegar o raio do Vader, e foi minha frustração, porque não tinha mais o Vader. Isso aqui esgotava, não era barato. De mesmo né? material também, resina ou era chumbo? Não, a maioria dos Star Wars eram de metal, né? Eram de chumbo. E só o Bibi... Bem adequado para criança. Só o Bibi Fortuna... Não era tóxico. Não era. Ficou tóxico depois, com a mudança da rotação do planeta. Não era tóxico. O Bibi Fortuna e o Gamorrean Guard eram as únicas figuras de Star Wars que eram de resina. E aí o que acontece? Como eram as figuras mais recentes, as já de Motu, que eram mais novas, já eram feitos todos em resina. Motu é vida, desde os anos 80, já, mesmo na falsificação. E uma curiosidade que o Rodrigo vai aprofundar. Quando a Modern Family parou de usar o nome Guerra nas Estrelas, né, que não era Star Wars, era Guerra nas Estrelas, eles começaram a usar, acredito que esse nome, né? Porque existem variações de caixa. A primeira caixa original de Star Wars, ela é toda branca, ela não tem essa cor parda. Existem várias variações, né? Uma mais escura, uma mais clara. Mas o que acontece? Aventura na Galáxia. Sempre foi aventura, nunca foi Star Wars. Os bonecos até vinham com o nome, Bossk, Vanguard. Mas o que acontece? Como começou, acho que, dar problema com... Descobriram isso aqui no Brasil e não podia, eles só tinham um número. Não tinha o nome do personagem, para dar menos problema. Mas eles começaram a inventar uma outra coleção, não foi? Que era Aventura na Galáxia 2. 2, né? Que o eram, retorno. Eram personagens, assim como o Príncipe Izor, eram personagens criados, Então, agora é para inventados. Para o pessoal rir um pouquinho com a gente, o Rodrigo vai lembrar. Tem uma peça dessa, da Aventura na Galáxia, que eu tive quando era molecão. O nome é muito sugestivo, é maravilhoso. Chamava-se Animaloid Cornis. Animaloid Cornis. E assim, foi uma grande frustração minha, que eu ganhei um Animaloid Cornis e fiquei procurando o Animaloid Cornis quando eu fui assistir Star Wars, né? E não tinha Animaloid Cornis. Mas você não procurou nem no filme dos Trapalhões? Nem no filme dos Porque Trapalhões. você sabe que, né, o Star Wars Bootleg é o filme dos Trapalhões, que é A Guerra dos Planetas. A Guerra dos Planetas. Que é Star Wars brasileiro. É conhecido como Star Wars Bootleg. É um filme que foi lançado, acho que em 78, né? Que era muito rápido, né? As gravações. Ou seja... Não, Trapalhões saía filme todo ano. Sim, sim. Ou seja, no Brasil, até hoje, temos Animaloides Cornis. Diversos. Né? E... Marília Mendonça que o diga, né? Então, a Aventura na Galáxia 2 criou-se uma outra história. Inclusive vinham esses catálogos com uma historinha do personagem, que era pintado com giz de cera, 1 a 1. Eu tenho desse em casa. E eram peças aproveitadas da linha Star Wars que foram criadas. Tanto é que na linha de Star Wars da Model Train original não tinha o Boba Fett. Mas saiu um droid da Aventura na Galáxia 2 que tinha a cabeça do Boba Fett, que hoje ele é conhecido, ele é super raro, como Robofett. Porque ele tem o corpo de um robô inventado, mas a cabeça é do Boba Fett. Capacete mandaloriano. É o capacete mandaloriano. As figuras são falsificadas, mas os nossos convidados são sempre originais aqui, não é? Éder Pegoraro, muito obrigado. Éder volta no próximo vídeo, muito em breve, com mais velharias. Voltar como Motu. O Éder chega e já me ataca até a rinite com essas velharias que ele traz aqui, né, Éder? Essas coisas velhas que a gente gosta. Não, mas aí não é rinite, aí é o odor. É o odor dos anos 80, Odor dos anos 80. Esse cheiro de resina. Entendeu? Isso é cheiro de história. Exatamente. Rodrigo Moreno, que prometeu um Luke Skywalker poderoso pela Iron Studios do episódio 6. Tá poderoso. Tá, assim, a gente sabe que o rosto do Luke é dificílimo de se acertar, né? E realmente, olha, eu acho que é a peça definitiva. O Rodrigo falou assim, muito melhor que Cotoboy. Chora, Cotoboy. Ficar no padrão do próximo Vader, um 10 da Iron. Ficou. Aguardem. Nos encontraremos em breve num próximo vídeo aí. Até mais. Tchau, tchau. Vou ficar de olho se a câmera não desliga. O cara veio preparado, mano. Que Tem que merda. usar uma mais portátil. Tá lindo. Tá bom, tá bom. Tá bom? Tem um espelhinho? O pior é que ele usa esse escova pra escovar o dente depois. Tem que ser o time. Do cachorro ainda.